Eu me lembro até hoje a sensação de pegar um mangá na mão pela primeira vez e me deparar com aquele aviso: "Você está lendo pelo lado errado e papapi, papapá." E eu soltar aquela fatídica frase. Cara, esse gibi, ele é estranho. Eu não sabia responder exatamente o porquê era estranho, não sabia se era o fato de começar a ler pela direita, ou porque era em preto e branco, ou se era pelas propostas de histórias bem diferentes das quais eu via nos gibis de super-heróis, tipo gibi da Disney, Turma da Mônica e tantos outros. Mas, hoje, eu sei que essa estranheza nos mangás, os gibis japoneses, tem um nome, e se chama Kisho Tenketsu. Eu me chamo Inês Gabriel e hoje eu vou te explicar por que os quadrinhos japoneses são tão diversos em relação aos quadrinhos ocidentais e principalmente o que é o Kisho Tenketsu, a fórmula mágica que é usada por grandes nomes da indústria do mangá para criar mangás. Aqui no ocidente chamamos os quadrinhos de HQs ou gibis. No Japão eles chamam de mangá, que nada mais é que gibi, literalmente. E mesmo assim rola briga na internet de que ambos são coisas totalmente diferentes. Pois bem, não são, mas também são. Calma que eu explico. Esse termo veio aparecer na obra de um artista chamado Katsuhiko Hokusai. Eu espero estar falando certo esses nomes, porque assim, não sou japonês. Mas voltando. No século XIX, Hokusai publicou uma série de livros intitulada Hokusai Mangá, que incluía desenhos e esboços sobre vários temas, tipo natureza, animais, pessoa, mitologia, a vida badalada de Hokusai. Essas obras foram publicadas em 15 volumes, entre 1814 e 1878, e foram muito populares no Japão. Foi a partir da criação de Hokusai que os quadrinhos japoneses passaram a se chamar mangá, que é uma junção de duas palavras. Man, que significa involuntário, e ga, que significa desenho ou imagem. Pulando, para depois da Segunda Guerra, quando os mangás começaram a ganhar mais popularidade, é quando um nome bem importante surge: Osamu Tezuka. Simplesmente o deus do mangá, o Walt Disney japonês, o cara mais cabuloso. Até hoje, entre os mangakas, o nome dado para quem desenha mangás. E para quem não conhece ele é o criador de obras como Astro Boy, A Princesa e o Cavaleiro, Kimba, não deixa a Disney ficar sabendo, Dororo, Bunda, Fênix... Bunda? Não, Buda? Meu Deus! Enfim, o ponto é que Osamu Tezuka caminhou, ou melhor, pavimentou a indústria para que hoje grandes nomes pudessem existir. De Dragon Ball a Jujutsu Kaisen, todos possuem características únicas que os diferem das HQs ocidentais. E é justamente isso que a gente vai entender melhor nesse vídeo. Talvez agora eu até possa responder o motivo de mangás e HQs serem coisas diferentes e iguais ao mesmo tempo. Primeiro, mangás possuem um traço muito exagerado, olhos grandes, um foco nas expressões dos personagens e até elementos metalinguísticos como linhas de velocidade, quadrantes extremamente dinâmicos que geram páginas mais rápidas de serem lidas ou mais lentas e muito mais. A ordem de leitura no padrão oriental, da direita para a esquerda, geralmente imprimida em preto e branco, usando papel jornal, são publicados em revistas semanais ou mensais, divididos por capítulos que compõem o todo da história. Nos quadrinhos ocidentais, o que são conhecidos como sagas ou arcos funcionam estruturalmente diferentes do mangá, uma vez que cada arco compõe uma saga. Nesse lado do globo, as revistas de cada super-herói geralmente contam uma saga de pontos de vista diferentes, o que gera o arco daquela revista ou personagens. É toda revista que faz isso? Não, mas geralmente é esse o formato que eles utilizam. As histórias dos mangás muitas vezes são mais filosóficas, antropológicas, com conteúdo mais denso e principalmente com histórias que conversam com todo e qualquer tipo de público. Seja de criança, tipo pré-escola, criancinha que tá lá, tipo, aprendendo o abecedário da Xuxa, a adultos idosos de cabelo branco, entendeu? Que são chatos. Não, brincadeira, eu amo idosos. Todo o amor para idosos. Enquanto as HQs, elas são majoritariamente vistas como algo somente para crianças e jovens. Mas muito recentemente, essa visão desse lado do globo tem começado a mudar um pouquinho. Mas só um pouquinho mesmo, não é muita coisa não, né? Mas tem mudado. Eu tenho que abrir um mega parênteses aqui para dizer que as HQs, quer dizer, eu não quis dizer que as HQs, elas não trazem assuntos densos, assuntos profundos. Porém, a forma que eles fazem é sempre mais superficial em relação ao mangá, de uma forma não tão aprofundada, se é que a gente pode dizer assim.
Por exemplo, alguns super-heróis ganharam poderes através de radiação, como é o caso do Homem-Aranha, mas quase nunca é explicado em nenhuma mídia de onde surgiu exatamente as radioatividades, ou por que existem tais coisas e como exatamente elas funcionam. Se você não tem um contexto de Guerra Fria na qual tal heróis nasceram, como eu, que sou uma pessoa geração Z, fica difícil de acreditar que nos dias de hoje cientistas teriam em um laboratório uma aranha radioativa só porque eles querem eu vou pesquisar algo relacionado à radioatividade, porque assim, eu estou sem tempo, entendeu? Quem sabe a gente não descobre alguma coisa sobre a bomba atômica, assim, sabe? Uma coisa assim. Por exemplo, em Naruto, a gente tem o vilão Orochimaru, que ele tinha a intenção lá de pegar o corpício do Sasuke, né, pra obter uma espécie lá de conjuntivite, que eles davam o nome de Sharingan, que é tipo super poderoso, tá ligado? Uma coisa assim, mega fora da casinha. E com isso, o que ele queria, na verdade, era chegar a mais um passo de obter a imortalidade. E aí, assim, poder aprender todas as técnicas ninjas do mundo, porque esse é meu jeito ninja da Tebayo, eu tô certo. Havia um propósito em buscar a imortalidade, e principalmente como seus experimentos influenciaram a história ao decorrer da série, levantando até questões morais nos personagens. Comparado ao Homem-Aranha, a banalidade de uma aranha radioativa é tão grande que mesmo nos quadrinhos, filmes e animações, é só mais um evento canônico, que tá ali, que pode ser trabalhado ou não. Tá ali, entendeu? Tô aqui, tô existindo. É isso. Fechando parênteses, né? Porque foi o parênteses enorme que eu botei. Voltando agora pro tópico principal, essa diferença que os mangás possuem se dá principalmente pelo seu objetivo e público-alvo, né? O objetivo com o público-alvo. E as suas referências que acabaram criando ele, que são totalmente diferentes das HQs ou gibis ocidentais. Enquanto os primeiros quadrinhos ocidentais traziam histórias de super-heróis fortes, imponentes, grandiosos, que eram um reflexo principal da vitória da guerra no grupo dos aliados, o Japão, que fazia parte do grupo do lado de lá, trouxe histórias de profundidade e busca pelo significado de uma vida melhor, ou de ressignificação da vida cotidiana japonesa, ou até mesmo fuga dessa realidade. É por isso que os mangás ganham destaque nessa época. Histórias como Recado Adolf, Ayako, Fênix, de Osamu Tezuka ganham ainda mais peso nesse contexto por tratarem de assuntos delicados como o pós-guerra e todo esse sentimento da nação que um gibi simplesmente não poderia fazer. Tá, depois de entender um pouco do contexto histórico dos mangás, precisamos falar sobre a estrutura narrativa dos mangás, que é o principal ponto de diferença entre uma HQ. Mas antes eu preciso te dizer qual é a estrutura narrativa das HQs, pois apesar de diferentes, elas são parecidas. Do começo, que diabos é uma estrutura narrativa? Nada mais é que a forma que a história, ou a narrativa, ou o enredo é contado. Existem muitas formas eficientes de se fazer isso, mas geralmente se utiliza a estrutura da jornada do herói. Desenvolvida por Christopher Vogler no livro A Jornada do Escritor, Estrutura Mítica para Escritores, onde através das observações feitas em outro livro chamado O Herói de Mil Faces, de Joseph Campbell, Christopher diz o seguinte, abre aspas, em princípio, em sua variedade infinita, a história de um herói é sempre uma jornada. Um herói abandona seu ambiente confortável e comum para se aventurar em um mundo desafiador e desconhecido. No entanto, existem muitas histórias que conduzem o herói a uma jornada interior, que acontece na mente, no coração, no espírito. Nosso amigo Chris diz também que isso é um conceito universal e que cada escritor aplica de uma forma involuntária ou voluntária em suas obras. Se esse tipo de premissa te lembra de alguma história do cinema ou quadrinho, não se preocupa, pois é justamente esse o ponto do Chris. Todas as histórias são, entre aspas, iguais. Mas o que ele não contava era com Kishotenketsu, a arte de contar histórias sem conflito. Kishotenketsu é uma junção de vários vocábulos, onde cada um significa uma parte a ser desenvolvida na narrativa. O Ki é a introdução, onde será apresentado a trama principal e os personagens. O Sho é o desenvolvimento. É bem autoexplicativo. É aqui onde os mangás geralmente são mais arrastados e a gente é introduzido mais a fundo nas mecânicas do mundo, nos personagens, as histórias que envolvem esses personagens e que vai culminar num ápice, que se chama Ten,
a reviravolta, onde acontece aquele plot twist cabuloso na história, que geralmente nem sempre é algo que o público desconhece, mas algo que o público anseia por ver. Como exemplo, eu posso citar a iminente luta entre Naruto e Sasuke, que vai se construindo desde o romper de laço entre os dois na obra. Goku derrotar o Majin Buu em Dragon Ball. Os olhos vermelhos do clã Kuruta na obra Hunter x Hunter, lá daquele cara lá, o... Curapaika, acho que esse é o nome dele. Por fim, a gente tem o Ketsu, a finalização ou conclusão, também super autoexplicativo. É como a história vai acabar e encerrar toda aquela trama. Tá, entendi que é Shotenketsu, mas agora você deve estar me perguntando o seguinte: por que raios que Shotenketsu é conhecido como história sem conflito? Essa resposta é mais simples do que se imagina. Na jornada do herói, temos o conflito como principal fonte para que o herói inicie sua jornada. Por exemplo, o Superman vira super-herói por causa dos vilões que aparecem na cidade de Metrópole. Se não fosse por isso, ele viveria sua vida de Clark Kent normalmente, escondendo seus poderes. O conflito interno que moveu o personagem manda ele virar um herói. Embora essa motivação possa mudar às vezes, dependendo da mídia, né? Mas aí a gente releva, a gente abraça o roteiro. Em paralelo a um mangá, o Goku, por exemplo, iniciou sua jornada após ser convencido pela Bulma, que estava procurando ali as esferas do dragão, a dar uma dessas esferas que ele tinha guardado em homenagem ao seu avô ou era pai? Acho que era avô. Ele chama de vovô Gohan, né? Eu acho que era avô. Enfim, em homenagem ao avô dele que tinha falecido. Simplesmente não há uma força maligna que faz o Goku iniciar a jornada, ou muito menos uma vontade de se provar contra uma força oposta, como no caso do Superman. Esse tipo de premissa do Shotenketsu pode e será abordado mais a fundo em vídeos futuros. Mas o foco aqui é só mostrar como mangás são bem mais complexos que quadrinhos comuns, entre aspas. E como é válida essa discussão na internet de que mangá não é gibi, que gibi não é mangá, mas no fim tudo é a mesma coisa e que... Enfim, paz. Por isso, e por todos os motivos abordados nesse vídeo, eu acho que os mangás são diferentes, esquisitos, estranhos. Principalmente por sua estrutura narrativa mais densa e filosófica, que também pode ser abordada em obras infantis, como também sua estrutura diferenciada, né, sem conflito, movendo os objetivos do herói. Embora possa haver forças antagônicas contra esse herói, né? A sensação que tenho é que o mangá... O herói, ele é jogado no meio de tudo e por meio dele a gente vai vivenciando aquele mundo, saindo numa aventura junto com ele, sabe? Enquanto em um gibi, a gente está observando a história ser contada para nós, telespectador, e absorvendo os estímulos possíveis e passíveis, sendo empático com o desfecho no fim de tudo. Espero que tenham se divertido assistindo esse vídeo. Considerem deixar um like ou um comentário, se inscrever para mais conteúdos como esse e me diz aí se você também acha que mangás são, no mínimo, peculiares também. É isso, falou!